professor? Quem é, professor? Chama Juliana, né? Bem, então, só para fazer um complemento, Thales, em relação à temática do sujeito, eu apanhei a questão do sujeito em Heidegger. Me parece que, no que tange a temática do sujeito, você está enriquecendo o seu texto, trazendo o pensamento de Baudrillard. A minha preocupação é, uma vez que você toma a questão da técnica e a desenvolve, a questão da técnica em Heidegger e a desenvolve, para além de Heidegger, que é isso que está apontando o seu pensamento, porque quando você introduz a questão da velocidade na questão da técnica, para ser bem litúrgico em relação à questão, para ficar dentro do paradigma de Heidegger, é como você coloca a questão. Então, na questão da técnica, você está inserindo a questão da velocidade. E isso faz com que você adquira um horizonte em relação ao papel da velocidade na composição. Bom, então você pega em Heidegger a técnica, a essência da técnica, tudo que ele coloca sob o foco da questão da técnica. Mas, para ler o sujeito dentro desse contexto, você pega Baudrillard. No fundo, nós temos que partir primeiro do que Heidegger pensa, qual é a posição do sujeito aí. Então foi isso que eu quis focar. Porque se eu focasse o sujeito em Baudrillard, eu, obviamente, deveria admitir que o objeto levou a melhor e que não é, evidentemente, que ele não tenha mais o que fazer e, portanto, deve cruzar os braços e deixar a história correr. Não. Para Baudrillard, embora o sujeito de pensamento tenha uma melhor postura se assumir o niilismo, como o Baudrillard queria, ele era o niilista, mas ele via a possibilidade de uma ação que era o deixar a própria vida social se radicalizar. E o modo de deixar radicalizar não era interceptar o processo histórico. Se os indivíduos querem em massa consumir, não devemos, de modo leninista, com uma ação revolucionária, impedir que eles o façam, chamando para que eles assumam uma postura de ruptura com as condições vigentes em nome de uma outra sociedade. Ele diz que esse tipo de postura dialética, revolucionária, etc., ele já se defasou. Ora, se não é para romper, então ele diz, é melhor deixar que o mundo seja entregue a si próprio com as suas tendências entrópicas e, portanto, o consumo, o hedonismo, tudo aquilo que for próprio da tendência desse mundo, vamos deixar acontecer. Porque é assim que esse mundo vai chegar ao fim mais rapidamente do que se a gente tiver ilusões de interceptá-lo, de romper com as tendências e assim por diante. Qual é o papel do pensamento? É então radicalizar. E ele o faz cumprindo o monte. Mas o fato é que se você admite a técnica com a configuração conceitual de Heidegger, e portanto vem a composição, Gestalt, então traz o sujeito nesse bojo. Mas aí nós vemos o Thales pegando o sujeito em Baudrillard e adaptando às condições da composição, levada às últimas consequências pela velocidade. É mais uma preocupação que eu tenho em relação ao fato de que a composição traz consigo, mesmo levada às últimas consequências e articulada pela velocidade, ela traz consigo um modelo de sujeito, traz consigo uma tipificação de subjetividade, que Heidegger já havia previsto, e que é aquela que não é nem sujeito, nem objeto. Então é preciso considerar que Heidegger toma o sujeito assim. Então o Thales, como autor de um pensamento para além de Heidegger, no que tange à técnica, à velocidade e à comunicação, está
reconhecendo que existe esse sujeito em Heidegger, mas você vai tomar o melhor em Baudrillard, para poder fazer a transição. Senão o seu capítulo ele pode ser facilmente questionável no que diz respeito ao fato de que, no que tange a classificação e caracterização do contexto social histórico, você pega Heidegger e o desenvolve com uma articulação com Baudrillard, Porphyry e Trevinho. E no que tange ao sujeito, que é o coração da subjetividade presente nessa composição, você pega em outro autor. Essa é uma questão que me parece relevante. A outra é em relação a Gestell. Se você pensa que a atualização da essência da técnica é possível na direção da velocidade, talvez não é o caso de pensarmos que a velocidade é a atualização da essência da técnica. Porque se assim for, nós deveremos considerar que a velocidade é Gestell. Eu fiz uma ponderação ali. Será que poderíamos pensar? Nós podemos pensar com alguma dificuldade, já respondendo o meu próprio comentário. Por quê? Porque a técnica hoje, esse foi o meu indicativo, a técnica hoje, ela tem a sua decantação maior, e ainda assim continua a ser técnica, na velocidade. Então, se existe uma essência da técnica como algo de não técnico, a velocidade é uma sofisticação da técnica, e como tal, não é que haveria uma essência da velocidade como algo não veloz. Porque a velocidade é a técnica numa outra configuração. Não são duas coisas distintas. Então, se a velocidade ela é a sofisticação da composição, o modo como a composição se configura hoje, pensar Gestell, no sentido de Heidegger, já seria pensar a Gestell da própria velocidade. Apenas Gestell foi caracterizado de uma outra forma. Mas não que haveria um outro Gestell para a nossa época, a época dromocrática. Porque nós precisamos considerar que Gestell diz respeito àquilo que é o contrário da empiria. Então, se nós temos a técnica como sendo o mundo da composição, nós temos em Gestell aquilo que é o contrário da técnica. Então, é algo de não técnico. A essência da técnica é algo de não técnico. Gestell participa disso. Como aquilo que provoca, que enleva, a força motriz. Então, se o mundo nos leva a ser veloz, se o mundo nos leva a ser dromocrático, a ser dromoacto, então existe algo que faz com que o sujeito seja, faça, haja, pense. Mas é Gestell. Independente de haver Gestell da velocidade ou do mundo dromocrático, Gestell da técnica moderna ou da civilização moderna. O fato é que Gestell hoje está caracterizado ou assume ingredientes muito específicos, mas não que haja autonomamente alguma coisa como uma essência da velocidade no sentido do seu contrário. Quando eu me referi, e você lembrou bem, que Baudrillard, ou Porphyry, já nem me lembro mais, mas que a saturação da velocidade, um mundo altamente veloz, ele acaba culminando na parálise, acaba culminando no seu contrário, isso me parece bem Baudrillard. Não é? O excesso de algo culmina numa vicissitude que atenta contra este algo. Então, o excesso da comunicação faz com que
não haja comunicação, haja desinformação. Então, o excesso de intervenção do Estado leva à defecção do Estado. E assim por diante, no mesmo esquema. Quer dizer, então, nesse sentido, para terminar, a velocidade seria a configuração atual da composição. E se há excesso de velocidade, se há saturação da velocidade, isso não culmina necessariamente em algo contrário, no sentido de ser um novo Gestell, mas apenas numa nova característica de vicissitude, de acidente, de algo inesperado, contido naquilo que está em desenvolvimento. Então, se a velocidade entra em excesso, se o mundo se torna dromocrático e totalitário, ele apenas acaba entrando em parálise como um acidente imprevisto do próprio desenvolvimento da velocidade, mas não que o contrário, a parálise, tenha a ver com alguma coisa relacionada à essência da velocidade. Assim como, por exemplo, o excesso de técnica, de racionalidade, de ciência, não acabou levando a 2 guerras mundiais tecnológicas pela própria, pelo fato, enfim, dessa saturação. E não que, na verdade, o excesso da composição acabe tendo a ver com Gestell. Independentemente do excesso, independentemente da saturação, Gestell está dado como um motivador. E se hoje tudo propende para o ser veloz, assim entendo, na verdade, Gestell apenas se nutre de características muito específicas, epocais. E se você conseguir caracterizar Gestell como sendo o correspondente ao mundo dromocrático, você já estará dando um passo além de Heidegger no que tange ao que ele disse sobre Gestell relativo à composição. Bem, nós agradecemos ao Max mais uma vez, né? Vamos agora chamar a Fabiola Corbucci para apresentar o trabalho O Animal e o Humano, reconfigurações desses nomes no interior da teoria sobre a sociodromologia de Paul Virilio.